Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Estamos começando mais um Pode Falando, um programa com o intuito de levar informação, levar para você conhecimento e trazer pessoas que são bem-sucedidas nas suas áreas, mas que carregam aqui dentro valores do Reino de Deus, e o programa hoje está muito especial. Antes, quero falar dos nossos patrocinadores. A Transeles, que é uma transportadora com mais de 25 anos de experiência, especializada em transportes rodoviário, importação, exportação e cargas gerais. Localizada em Itajaí, em uma posição estratégica próxima aos principais portos da região, a empresa conta com uma frota própria e uma sólida trajetória no setor. Atendendo clientes em todo o Brasil, a Transeles oferece soluções ágeis, seguras e de confiança em transporte. Também a Logística Oliveira é referência em terceirização de mão de obra no setor logístico, presente em diversas cidades dentro e fora do estado. São 6 unidades validadas que juntas movimentam mais de 20 milhões de faturamento anual. Cada uma opera de forma independente por seus gestores e é o melhor, com uma barreira de entrada acessível e baixo custo. Você também pode se tornar um franqueado e ter a sua própria unidade logística da Oliveira. É só chamar a sua. A Francelino também está há mais de 20 anos no mercado imobiliário. Atuando em Itajaí, é especializada na administração de imóveis para aluguel, com atendimento próximo, transparente e sem burocracia. A Francelino cuida de todo o processo, da vistoria à escolha do inquilino, do contrato ao repasse mensal, e se você deseja transformar o seu imóvel em uma fonte de renda passiva, com a tranquilidade de contar com uma equipe experiente gerenciando tudo, fale com a Francelino. A Quality Transportes também é uma referência no transporte rodoviário de cargas, garantindo eficiência, qualidade e pontualidade em cada entrega. Com base em valores sólidos de competência, transparência e foco no cliente, a empresa se destaca por oferecer soluções que otimizam toda a cadeia logística. Conheça mais sobre a Quality Transporte no site ou nas suas redes sociais. E a Uniport Brasil, nosso patrocinador master, que está no mercado há mais de uma década, conectando empresas e continentes através da logística internacional de importação e exportação. Com sede em Itajaí, pertinho dos principais portos do Brasil, a missão da Uniport é tornar a logística internacional mais simples, ágil e sem complicação. Aqui, cada detalhe é pensado para que você tenha a melhor experiência, desde a agilidade no atendimento até a segurança no transporte da sua carga. Mais do que movimentar mercadorias, a Uniport movimenta negócios, aproxima pessoas e abre caminhos para novas oportunidades. E os meus convidados de hoje, exatamente o que você ouviu, plural, convidados. O programa hoje está um pouco diferente do que você já assistiu até aqui, porque eu trouxe 3 pessoas, 3 amigos, 3 empresários, 3 homens de Deus na nossa nação, que professam o reino de Deus e que são muito bem-sucedidos naquilo que fazem. E como eu sempre falo, o programa Pode Falando tem esse intuito, trazer pessoas que são bem-sucedidas nas suas áreas e que professam o reino de Deus, guardam esses valores e que podem sim nos ensinar muito sobre negócios, sobre família, sobre assuntos diversos. E eles estão no ramo do comércio exterior, da logística. Está aqui do meu lado Evandro, da XP Shipping. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está assistindo em qualquer horário esse podcast. Meu nome é Evandro Costa, eu sou o CEO da XP Shipping. Trabalhamos com logística internacional e comércio exterior aí, como o Bispo Fernando falou. Muito obrigado aí pelo convite, Fernando. É um prazer, uma honra estar aqui com esses amigos também aqui estão, mas professar, né, a palavra do Senhor aqui aos 4 cantos do mundo aí. Liu, da Uniport, bem-vindo. É isso aí, Bispo. É uma honra, né? Primeiramente estar aqui no teu programa, né? Fazer parte desse projeto. Temos uma história juntos, né? Desde adolescente nós temos caminhado junto. E é isso aí, vamos aqui falar sobre reino, sobre negócios, sobre tudo que a gente pode, né, abordar aqui nesse lugar. Está aqui o David, nosso amigo de trajetória também, o Evandro, amigo da área, né? E vamos falar. E o David, da Logística Oliveira, bem-vindo, meu amigo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouco do que Deus tem feito na minha vida através dos negócios, que é o que Deus me propôs a fazer, me colocou nesse caminho.
E tá conversando aqui com amigos, com um grande parceiro que é o Lio, que a gente, além de negociar junto, é amigo, além daqui. O Fernando, o Evandro, que eu conheci agora. E Deus tem feito grandes coisas, né, na nossa vida, no nosso negócio. E tô aqui para compartilhar um pouco do que Deus tem feito. Antes de nós entrarmos já nesse mundo dos negócios, os três aqui já começaram relatando a sua gratidão a Deus e a importância de Deus na vida. Como é que é a história, a grande história do David em relação ao seu relacionamento com Deus? Quando é que foi a sua conversão? Quando você ouviu falar do Evangelho? Quando que entrou no teu coração a palavra do Evangelho? Creio eu, antes mesmo da palavra empreendedorismo e negócios, entra o relacionamento David com o Senhor. Como é que foi isso? Então, eu fui criado na igrejas tradicionais, pai e mãe eram evangélicos, mas eu estava na igreja porque era o pai e a mãe que levavam, né? E aí depois da adolescência, juventude, segui caminhos, nunca fui um cara da bagunça, mas não tinha um relacionamento com Deus. O encontro com Deus de verdade aconteceu em 2011, quando eu me vi numa situação muito complexa, assim, muito difícil da vida, que eu tive que traçar um caminho diferente, porque tudo que eu tinha feito até ali tinha dado errado, e a minha única saída naquele momento era Deus, então eu não tinha esperança, então eu estava realmente quebrado, assim, tipo, não só financeiramente, né? Quebrado em várias outras situações, perdi gente da família, e estava numa situação que, apesar de jovem, parecia que não tinha mais jeito para mim, assim, e eu já tinha um histórico meio um pouco grave, assim, na família, e ali eu tive um encontro com Deus. Uma igreja simples, que aí eu conhecia já o pastor da época, que era amigo dos pais, e lá realmente eu comecei a ter um relacionamento meu, pessoal, com Deus. E é ali que as coisas começaram a fluir, começaram a acontecer, não na área financeira, mas Deus começou a trabalhar em mim, para que depois de dentro começasse a fluir algo de concreto e de verdadeiro por fora. O Lio, a gente se conhece desde a infância, né? Somos amigos desde a infância, já trabalhamos juntos em meios de comunicação, mas o que sempre nos conectou também foi o reino, foi pela igreja, foi sempre pela comunhão da congregação. O Lio também nascido em lar cristão? Nascido em lar cristão, meu pai conhecia o evangelho já de infância, né? E aí um período depois ele se afastou, a minha mãe não conhecia Jesus, veio conhecer Jesus através da família do meu pai, né? Então eu me considero que eu nasci num lar cristão, porque os princípios, os cuidados, né, que o meu pai e minha mãe tinham com a gente, né, eram princípios cristãos por causa da doutrina dos meus avós, né? Mas eu confesso, Fernando, que realmente, assim, ó, eu fui conhecer Jesus de verdade com o saudoso Bispo Samuel, né? Com 14 anos, eu me criei na Assembleia, né? Meus pais sempre levavam, meus tios levavam a gente nos cultos na Assembleia. E com 14 anos, naquele período de adolescência, os amigos todos frequentavam o CI, porque o CI era uma igreja muito, né? Era uma igreja nova, estava revolucionando o evangelho na cidade naquela época. E aí eu comecei a frequentar o CI e ali realmente eu conheci Jesus de fato, né? Realmente vi quem era Jesus, comecei a ver o mover de Deus, né, nas pessoas. Foi onde eu me batizei no CI e de lá para cá, né, comecei a ter uma vida em Deus, casei e tal, mas a minha criação foi no lar cristão mesmo. O Evandro, eu não sei propriamente quando foi que começou a sua caminhada, a sua trajetória, mas um episódio da sua vida eu tenho a honra de ter participado e sempre que eu olho para você eu me lembro com muita alegria, porque não me sai da memória o dia que eu te vi pela primeira vez e a situação que aconteceu, que foi a nossa apresentação do nosso Teatro de Páscoa, que a gente faz na igreja. Era o primeiro ano, o teatro tem o título de A História do Maior Amor do Mundo e todo o nosso objetivo prioritário sempre foi a pregação do evangelho no sentido da conversão ou da restauração, da reconciliação de pessoas com Jesus. E era o primeiro teatro, e eu me lembro que naquele dia, quando terminou a peça e eu fiz ali a oração e o convite para as pessoas, né, que queriam se consertar ou se reconciliar ou receber Jesus no seu coração, eu me lembro que você foi para frente. E com muita emoção, com muita alegria, e para nós foi aquele sentimento, missão cumprida.
E aí depois a gente conversou e você falou sobre, inclusive, os teus preconceitos, as tuas rejeições em relação à igreja. Ali foi o teu primeiro momento com Jesus ou, enfim, como é que é a tua história com o Senhor? Não, muito bem observado, o bispo, porque realmente eu também me lembro muito bem desse dia e ele foi realmente uma virada de chave assim na minha vida, né? Mas eu, diferente de muitos aqui, eu não nasci no lar cristão evangélico. Então, na verdade, meus pais eram católicos. Eu sou de São Paulo, né? Natural de São Paulo, capital. E meu pai e minha mãe sempre foram católicos. Meus pais eram separados, então desde pequeno meu pai não estava muito presente, era mais a minha mãe, que eu vivia com ela, e ela todo domingo ia na igreja, né, rezar a missa, tudo mais, naquela religiosidade bastante católica. E eu sempre acompanhei desde pequeno, acho que até fiz fiz a primeira comunhão, logo criança, e frequentava. Mas depois de um certo tempo, aconteceram algumas coisas na igreja, acho que minha mãe se afastou. E, consequentemente, como eu só ia por causa da minha mãe, eu também me afastei. E aí, nesse período de afastamento, veio a adolescência, veio o começo da vida adulto, e acho que talvez eu tenha uma parte parecida com a tua história, bispo, eu era da festa, eu era da farra, eu gostava, e de alguma forma me perdi no sentido de ser humano cristão. Porque, na verdade, eu era cristão porque minha mãe era, mas eu ainda não tinha um entendimento, né? Apesar de conhecer dos valores, conhecer dos princípios e saber de tudo aquilo que carrega o evangelho. Mas quando eu começo a trabalhar e eu venho visitar Santa Catarina pelas primeiras vezes, né? Principalmente Itajaí, eu brinco com a minha esposa, que aqui está, né, também. Eu falo assim, amor, eu acho que Itajaí tem alguma coisa que me diz que a gente vai morar lá e que a gente tem que morar lá. Só que a gente tem que morar para aposentar. Uma cidade pequena, pacata, segura, muito boa, né, com muitos negócios, próspera. Então, é para lá que a gente tem que ir. Só que eu não sabia tudo aquilo que me aguardava nesse chamado, porque quando eu vim um ser humano normal, do mundo, né, uma pessoa mundana, assim, né. E quando eu cheguei aqui, minha esposa, ela já é, sim, de berço evangélico. Então, a avó dela era, a bisavó era, a mãe era, né? E um evangélico até, talvez, mais tradicional ainda, talvez, como você falou também, né, igrejas mais tradicionais e tal. E ela teve muitas noites, muitos dias ajoelhada, pedindo para que eu me convertesse. Só que ela nunca me falou isso, né? Então, ela fazia no íntimo dela. E ela sempre me convidava, vamos para a igreja, vamos. Eu não, pode ir. Vamos? Não, pode ir. Ela, vamos? Não, pode ir. Aí um certo dia, eu falei, não, deixa eu ir lá, você vai tanto para a igreja, todo domingo, eu quero ir também para essa igreja para ver o que tem nessa igreja, porque qual que era o meu preconceito na época, e até legal para a gente falar isso no podcast, porque muitas pessoas que hoje não entram no evangelho, não se convertem, elas talvez pensam como eu pensava, que é o quê? O preconceito das notícias que a gente vê na TV, né, das pessoas erradas que corrompem o evangelho, que não vai ter só na católica, mas vai ter no próprio evangélico, talvez em outras religiões ou até no mundo como um todo. E às vezes as pessoas levam para aquilo que todo mundo é igual. Todo mundo é igual. E eu pensava isso. Então, né, todo pastor, então pastor não presta, porque pastor é aquele cara que vai desviar o dinheiro da empresa, da igreja, de contribuição dos crentes e tal, tudo mais. Então tinha aquele preconceito. Tudo bem, belo dia fui, aceitei. Fui pro culto. Confesso que foi muito estranho para mim, porque como eu estava acostumado com a igreja católica, aquele negócio bem tradicional, bem aquele silêncio, né, aquela liturgia, aí quando eu vi a igreja CI, foi a primeira igreja que a gente foi, né, assim, mais forte, assim, ficou mais marcante para mim, né. A gente foi uma igreja nova, moderna, com uma conversa mais moderna, com um evangelho mais receptivo, e aí eu falei, caraca, diferente, eu senti aquela diferença no ar. E beleza, mas ainda muito relutante. Então, o primeiro dia eu já falei assim para mim mesmo, não vou doar nada. Não vou doar nada enquanto não conhecer o coração de quem ali está, que era o coração do Fernando. E, né, vou confessar aqui para não me estender muito, ô bispo. E aí, assim, uma coisa que me ganhou também, que eu me lembro muito de você, foi que eu tinha, nessa época, um assadão aqui na cidade, né, uma espécie de churrascaria, para quem não conhece aqui, assadão aqui em Itajaí é como se fosse uma churrascaria delivery. Eu tinha uma churrascaria. Eu lembro muito bem de um episódio assim muito ímpar, que não lembro se tinha sobrado alguma coisa no assadão, eu queria fazer uma doação,
E eu falei pro bispo, ou para alguém, acho que foi pro Lúcio na época, né? O pastor Lúcio, falei, pastor Lúcio, eu tenho algumas coisas assim que eu queria fazer para a igreja. Você conversa com o Fernando, que a gente ainda não se conhecia assim pessoalmente, e talvez ele fale ali alguma coisa no púlpito e a gente faz, né, isso. Aí o Lúcio voltou e falou, não, o Fernando não trabalha dessa forma. Eu falei, que forma? Ele não vende nada, ele não vai fazer nada se não for do coração dele, se for algo que surgiu, que aconteceu, o que Deus mandou. E aí na linha eu fiquei, caraca, mas a minha forma da oferta não era no sentido do mundano, mas ali, a forma da resposta que ele me deu, na verdade, através da vida do Lúcio, eu falei, cara, esse cara é diferente. Porque qualquer outro talvez aceitaria qualquer coisa, né, em troca de alguma coisa, e ele não aceitou. Aí eu falei, não, legal, gostei. E aí quando vai ter o culto de Páscoa, a gente já estava começando a frequentar alguns dias, né, então já tinha ido a alguns cultos. Aí já teve essa questão que eu vi que o Fernando, ele tinha um posicionamento diferente no evangelho, diferente daqueles pastores que a gente vê na televisão, que a mídia tanto bate, tanto, né, tenta botar para baixo o evangelho. E aí eu falei, não, isso tem... Então assim, eu senti uma esperança que tem pessoas boas também no reino. E hoje eu vejo que são muito mais pessoas boas do que más. Só que as más são as que dão mais audiência, as más são as que mais aparecem. E aí no momento da Páscoa, quando o bispo faz a chamada, ali eu caí em lágrimas, né, até me emociono, porque quando eu vi a cena assim de Jesus ajoelhado ali, né, com a cruz, até não sei se você lembra também, eu fui lá carregar a cruz, então foi até a primeira vez que alguém entrou para poder carregar a cruz junto com Jesus no teatro, eu fui carregar ali eu senti o peso do que ele fez por nós. Ali é tudo aquilo que eu tinha aprendido já na comunhão atrás, em outra religião, mais as coisas que eu tinha de preconceito, ali caiu tudo. Caiu assim como se fosse uma virada. Eu falei, cara, agora eu entendi. E ali Deus tocou no meu coração, Jesus falou assim, tá vendo o que eu passei por vocês? E ainda assim tem pessoas que dizem me representar e corrompem o evangelho, mas tem pessoas boas que não vão corromper. E se você acredita nisso, Evandro, você tem que, né, se mudar agora. E aí foi quando eu tomei uma decisão, me converto. E foi o mais engraçado que eu falei pro bispo também depois. É engraçado porque eu vejo que muita gente na igreja se converte na dor, no desespero, na doença. E naquele momento que eu me converti, estava tudo ao contrário. Eu nem sabia o que estava acontecendo, porque eu estava bem financeiramente, eu estava bem com o meu casamento, eu estava bem com a minha família, eu estava bem de finanças. Cara, eu estava tudo perfeito. E eu ainda assim me converti. Porque eu não me converti por nenhum desespero, por nenhuma coisa que eu precisava. Foi mais uma gratidão, porque eu olhei para trás e falei assim, olha o que Deus já fez na minha vida. Eu sendo crente ou não, eu conhecendo o evangelho, olha o tanto que ele já fez. Como não retribuir para outros, para minha vida? E aí é o momento que eu viro a chave e me converto. Você levantou nada, a gente tá aqui para conversar. Você levantou aqui um tema já importante, eu quero depois perguntar sobre... a empresa de vocês e os negócios que vocês trabalham e como isso nasceu, mas já pegando esse gancho, você usou a expressão gratidão, né? Eu me converti com um entendimento da gratidão pelo que Jesus fez. No caso de vocês são chamados para reinar, para governar, para gerarem riquezas, usufruírem dessas riquezas, mas se responsabilizarem pela provisão, manutenção e expansão do reino de Deus na terra. O apóstolo Paulo certa vez disse assim que aqueles que semeiam coisas espirituais, o sacerdote, a igreja, são dignos de receberem coisas materiais, para que possam expandir, avançar, né? E esse é o evangelho. Como é que vocês lidam com essa questão do negócio de vocês e a provisão e a expansão do reino de Deus? Como é que isso funciona no coração de vocês? Porque eu, no meu lugar de fala, é o que você disse. O pastor, ele tem um estereótipo lá fora do cara que quer se aproveitar do dinheiro, quer colocar no seu bolso dinheiro, mas vocês, no lugar de fala de vocês, vocês sabem que não há generalização, existe uma igreja sadia, honesta, verdadeira, séria, fazendo um trabalho de propagação do evangelho, de missão, de cumprimento da verdadeira religião, que é cuidar dos necessitados, dos vulneráveis, e isso se faz com recursos, isso se faz com dinheiro, e isso se faz com o dinheiro e o recurso daqueles que com o coração grato e generoso
se inclinam para as obras que a igreja faz. E essas pessoas são vocês. Hoje a igreja é mantida por essas pessoas que entenderam. No coração de vocês, como é que isso funciona, Lio? Como é que funciona no teu coração a compreensão do que Deus te dá e daquilo que Deus te dá, a tua responsabilidade em favorecer esse reino? Como é que você lida com isso? Bom, bispo, o que eu entendo sobre prosperidade, primeiro que riqueza sem propósito é pecado, né? Então, ou seja, a gente, voltando um pouquinho lá atrás, quando na minha juventude, eu saía nos cultos e o meu maior sonho era receber uma palavra assim, ó, que eu seria um missionário, que eu seria um levita, que eu viajaria as nações. Então, estava com os amigos na igreja, meu amigo do lado recebia uma palavra, o do outro lado uma palavra, o da frente uma palavra, e cara, Deus não falava comigo. Até o momento que Deus fala comigo que eu seria um empresário. E a partir do momento que eu recebi aquela palavra que eu seria um empresário, eu seria o esteio da obra, eu recebi aquela palavra como se fosse um refrigério. Eu disse, Deus, agora eu entendo o que o Senhor tem para mim. E até hoje eu caminho sobre isso. Então eu entendo que a minha riqueza, ela tem um propósito, seja nas pessoas, seja no reino, seja nas missões, porque Deus ele confia essa responsabilidade em mim, né? Prosperidade não é só para eu enriquecer ou eu ter algo, dar conforto para minha família, mas entender que o meu dinheiro, ele tem que servir o reino, né? Ele tem que servir as pessoas. Prosperidade é quando a gente faz a outra pessoa sorrir. Ou seja, não adianta de nada eu encher o meu bolso de dinheiro e sabendo que o meu amigo do lado está passando necessidade, que a igreja está passando uma dificuldade, né? Então, eu entendo que a prosperidade está muito ligada a isso, né? Seja nos teus colaboradores, melhorar a vida das pessoas, saber que o teu funcionário ele tem um sonho de ter a casa própria, de ter uma família. Então, a prosperidade dos teus negócios tem que estar ligada ao crescimento das outras pessoas. Eu entendo que essa é a minha responsabilidade como empresário, né? Salomão, um dos homens mais ricos da terra, um grande rei que o Senhor levantou com sabedoria e poder, né? Certa vez ele escreveu assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu acharás. Reparta o que você tem com 7 ou com 8, porque você não sabe o dia de amanhã. Essa expressão, lança o teu pão sobre as águas, ele estava apoiado numa cultura egípcia antiga de agricultura, aonde eles lançavam sementes no Rio Nilo. E o Rio Nilo tinha tempos de cheias. E então eles lançavam as sementes e essas cheias iam levando a semente terra adentro, e quando o rio retornava, aquela semente estava semeada. Então eles lançavam o pão, o trigo, sobre as águas nesse sentido. E depois de muitos dias, quando vinha tempo da colheita, eles voltavam colhendo frutos extraordinários às margens do Rio Nilo, que era o resultado desse lançar, de repartir, de compartilhar. O princípio mais importante de ser bem-sucedido é saber receber, celebrar e repartir, né? Eu acho que esse é o maior princípio de ser bem-sucedido, de prosperar, né? Saber receber, celebrar e repartir. Nós temos na igreja um projeto social chamado Restaurante Solidário. Nós atendemos mais de 1.000 pessoas todos os meses. E dando alimentação, marmitas nutritivas, robustas, que chegam todos os dias e que a gente distribui para pessoas em situação de rua. Tem muita gente que inclusive nem na rua está, tem o seu trabalho, tem o seu emprego, mas hoje a vida do cidadão comum está tão difícil e tão cara que às vezes ele precisa optar entre pagar a conta da luz e o aluguel ou fazer o rancho. Então, para não ficar na rua, paga o aluguel, paga a conta da luz e o que seria para comida, vai uma família inteira se alimentar na igreja. Algumas famílias se alimentam na igreja e levam a marmita para o outro dia almoçar, ou seja, hoje o mercado está muito caro também, né? E tudo isso é socorro que a igreja promove. E esse restaurante solidário nasceu na pandemia, que era inclusive um momento de
de total recesso mundial e que a lógica humana era vamos estocar, vamos guardar, farinha pouco, meu pirão primeiro. Não vamos dividir, né? E nesse momento tão crucial nasce o restaurante solidário. E o restaurante solidário é mantido pelo David. Foi o David que teve a ideia do restaurante solidário, começou a fazer o restaurante solidário e até hoje é o mantenedor oficial financeiramente do restaurante solidário. Então a gente já conhece o impacto daquilo que você fez, enfim, que está fazendo, e tantos testemunhos não só de socorro na nutrição, mas de conversão e de vidas que são transformadas ali dentro. Então, parabéns, muito obrigado pelo que você está fazendo, mas talvez a gente nunca conversou sobre isso e esse é o momento para... O impacto a gente conhece, mas no coração do David, como é que isso brotou? O que aconteceu para você ter uma ideia de, cara, eu vou alimentar gente? Como eu falei ali, eu fui criado num lar cristão, mas a gente era muito pobre. Tipo, muito pobre mesmo. E meu pai tinha vários problemas com drogas, então ele saía e voltava da igreja, saía e voltava, e assim... E teve um episódio assim que marcou a minha vida quando eu era criança, né? Voltando só um pouquinho, porque que o meu coração... Isso, acho que foi Deus que colocou no meu coração. De fato, meu coração arde quando envolve pessoas. Ainda mais quando é vulneráveis. Que a gente entende que aquelas pessoas... para aquela pessoa não adianta tu explicar algo de empreendedorismo. Ela precisa matar a fome. Então, para ela, antes de ganhar dinheiro, é comer. Então, nada vai fazer sentido para ela tu falar se ela tiver com fome ou se amanhã não tem comida. Tem hoje, mas não tem amanhã. E aí teve um episódio que marcou demais assim minha vida, que quando a gente chegou em casa, eu, a minha mãe e o meu irmão, o meu pai tinha vendido as panelas. A minha mãe tinha feito compra, mas não tinha panela para cozinhar. Tipo, aquele dia ali foi desesperador. A minha mãe botou a gente na bicicleta de novo. Quem conhece a cidade sabe a distância que é. A gente morava pra morar. E a gente teve que ir até no final da fazenda, na casa da minha avó, pra comer. De bicicleta. À noite. Assim, aí eu sempre tive um desejo de empreender. Eu tive um trabalho só na minha vida, registrado. E depois fui empreender e tenho essa empresa até hoje. E esse episódio que tu falou do dia do restaurante solidário... uma vez tu falou uma coisa pra mim que a chave dos palácios está nos valados e a chave do coração de Cristo está nos valados e não nos palácios. Nesse dia que eu te liguei, no dia que eu te liguei, eu estava atravessando a balsa aqui, eu tinha perdido um contrato. Naquele dia. Eu tinha perdido um contrato, o maior da minha vida, o maior que eu já tinha feito. E aí, naquela hora eu falei, Deus, eu entendo que se eu perdi o contrato, eu fiz tudo que estava na minha mão. Tudo que era possível para mim, o que eu entendo, o que eu sei fazer, né? Até onde o meu intelecto eu fiz, e de fato a gente perdeu por não conseguir entregar. Porque também não dependia só das minhas mãos, dependia de mãos de outras pessoas. Eu falei, mas como eu quero dar graça em tudo, tu tinha comentado no culto anterior que tinha o desejo tal do restaurante, eu falei, Senhor, eu vou perguntar para o bispo quanto precisa para fazer, e eu vou financiar enquanto o Senhor me der vida. A não ser que eu não tenha mais. E naquele período a gente já estava no outro projeto da igreja, que era a expansão do mezanino, acho que era. E aí Deus tinha falado comigo também, e aí estava a pandemia fechando tudo. Na hora eu pensei, cara, será que eu falo? Eu falei, não, eu não vou nem cogitar conta. Eu vou fazer. Porque vai impactar vidas. E aí aquelas pessoas que lá atrás talvez estejam passando pelo que eu passei, chegar em casa não ter comida, lá vai ter. Pelo menos lá vai ter pro cara comer e vai ter todos os dias. Não vai ser algo que eu vou fazer uma ação e esqueço uma vez por ano, vai ser todos os dias, porque as pessoas sentem fome todos os dias. E no meu trabalho, eu lido com as pessoas mais vulneráveis da sociedade. E a gente percebe que as pessoas que vêm trabalhar com a gente, se eu falar que eu vou pagar X valor e vai ter marmita todos os dias, eles vêm, eles ficam felizes. Claro, a gente não consegue pagar muito porque eu trabalho num ramo que é o manual, o braçal. Então as minhas margens são bem curtas. Mas as pessoas... Quando tem alimento todos os dias, muda para ela. O cenário muda. A gente procura ter sempre dentro dos meus clientes lá, eu fornecer café da manhã, almoço e café da tarde. Muda para as pessoas. E as pessoas que estão de linha de frente na nossa empresa, o motorista do caminhão, do ônibus, os programadores, eles também seguem o mesmo princípio. E eles me falam, David, no cliente lá que o café da manhã é melhor, as pessoas vão até mais felizes dentro do ônibus. E isso me impacta. E isso é algo que, assim, eu nunca procurei holofote, eu nunca falei nada, tipo, sempre foi... E isso me traz um contentamento mais do que coisas quando é pra mim. E assim, e não fazendo, né, não trazendo a sardinha pra mim, a brasa pra mim, mas é porque, de fato, isso me deixa feliz.
Me causa uma realização que é a ponto que, assim, tem dias que quando... às vezes o reino tem alguma necessidade, aconteceu uma vez comigo e eu compartilhei isso contigo, parecia que estava só nós dois no culto. Parecia que tinha uma luz em cima de mim, não tinha mais ninguém na igreja, e parecia que tu estava falando só comigo, assim. A igreja precisa fazer isso, na hora eu fiz conta, vou lá falar com ele, que se ele fizer pelo menos um parceladinho, eu quero fazer. Mas não porque eu queria contar para alguém, portanto que eu te chamava no particular. Porque aquilo, assim, às vezes eu até me preocupo, cara, será que isso é uma vaidade minha? Ou é porque Deus está falando comigo? Porque aquilo me traz contentamento, mais do que as coisas que eu conquisto pro bem próprio. Deus tem falado assim comigo. Um coração sensível, né? O espírito, né? Você falou sobre, né, o fato de ter passado por essa dificuldade extrema. Eu, de fato, recebi uma palavra do Senhor que, para nós, o CI, as chaves do reino não estão nos palácios, mas nos valados. Deus vai nos colocar assentado com príncipes, Deus vai nos levar a lugares de governo, a influência em autoridades, e tem feito isso, mas para nós não nos deslumbrarmos achando que estes lugares são os lugares aonde nós encontramos a autoridade, o poder, não. A autoridade e o poder da igreja para se assentar nesses lugares é ela ter a disposição, a disponibilidade e a sensibilidade de ir a lugares que ninguém quer ir. Cuidar de gente que ninguém quer cuidar. Eu tenho a graça de Deus de ter nascido num lar muito estável financeiramente. Mas o meu pai também contava o testemunho que na época que ele era criança, a minha avó dividia um ovo para 4 filhos comerem. E ele me ensinou tanto essa história que conseguiu introjetar em mim o compadecimento de eu nunca passei fome, mas eu consigo, de certa forma, pelo que eu ouvi o meu pai falar, entender a fome e a necessidade de quem está passando. E como igreja a gente trabalha fortemente nessa área, e glória a Deus por aqueles que têm essa sensibilidade, que é o teu caso. O Lio também trabalha muito forte, o Evandro também sempre com o coração bem atento a questões sociais, e eu creio que essa é a grande responsabilidade daqueles a quem Deus dá mais. E entrando nesse ponto, vocês são 3 empresários muito bem sucedidos nas áreas de vocês, com toda a demanda, a luta, enfim, o trabalho é muito árduo para quem chega ao sucesso, o sucesso não aceita preguiça, muitas vezes o erro é muito mais grave no alto do que aqui, né, mais embaixo, mas vocês, graças a Deus, estão em lugares proeminentes. A Logística Oliveira, como é que ela nasceu? Como é que despertou esse lado empreendedor no David, que teoricamente, dentro das estatísticas naturais aí, sociais, tinha tudo para dar errado, mas furou a bolha. Quebrou, eu acredito, vocês 3 vieram de ambientes eram escassos. Totalmente pessoas improváveis. Improváveis. Como começou a Logística Oliveira, o sonho, a visão, o início? A Logística Oliveira hoje trabalha no setor de mão de obra, né? Terceirizado. Como Exatamente. É que isso começou? Então, o que a gente faz é terceirizar operações dentro de armazéns. Eu comecei de fato em 2012, que foi uma situação que eu estava desempregado, recém-separado, voltado a morar na casa da mãe porque não tinha para onde ir, tinha recém perdido o meu pai que se enforcou, então eu estava numa situação assim meio perdido no mundo. E já tinha estado bem há um pouco tempo atrás, no emprego que eu estava, mas estava meio perdido. E a única coisa que eu sabia fazer era movimentação de carga, porque foi o único trabalho que eu tive, né, que foi na distribuidora Mufato Atacadista, foi meu único trabalho da vida. E aí, cara, vou trabalhar com isso? Fui ser chapa. Eu ajudava a descarregar caminhão e ganhava na época R$60 por dia. E aí eu vi ali uma oportunidade, porque lá na Mufato já existia isso, né? Eram os caras da rua que vinham, descarregavam, cobravam e tal. Lá eu tentei implantar esse projeto e não deu. Foi um dos motivos de eu ter saído, assim, porque eu já tinha deslumbrado algo e aí os caras me aceitaram, depois travaram. E aí a cabeça abriu, não conseguia fechar mais, né? Eu vi um horizonte e depois não conseguia fechar mais. E aí comecei de fato a Logística Oliveira. E na época eu recebi uma palavra de Deus dizendo assim, eu só derramo bênção onde tem ordem. Ou seja, a pessoa que me instruía na época falou, né? O pastor onde eu congregava. Cara, queres ter uma empresa? Abre CNPJ, tudo bonitinho, tudo como tem que ser. Se tem que ter funcionários, tem que registrar, tem que fazer o que tem que ser correto.
o correto. Porque se tu fizer com atalhos, Deus não vai abençoar. Pode estar dando certo, mas não significa que porque está dando certo, Deus está no negócio. Assim eu fiz. Tudo que dá certo, está certo, né? Exatamente, assim eu fiz. E aí Deus foi abençoando, assim, cara. Apareceu o primeiro cliente, segundo, terceiro e tal. E aí a gente foi acelerando ao ponto de que em 2018, quando a empresa tinha 6 anos, a gente estava muito bem, assim. Para uma empresa que faz o que eu faço, no meu ramo, a gente é o maior do Brasil. E em 2018 a gente já era o maior do Brasil. Em número de operações da mesma empresa, da mesma unidade fazenda, a gente é o maior. Eu disse, cara, não vou dar conta mais. Tipo, chegou um momento ali que assim, porque ainda o negócio ainda era muito concentrado em mim. Então nasceu a Logística Oliveira em mim, ela estava tudo muito concentrado em mim. E ali eu entendi que assim, eu só poderia ser próspero se eu também prosperasse a vida de pessoas. E aí eu comecei a abrir filiais, mas eu pegava aquelas pessoas minhas lá que são os mais simples da sociedade, o que ninguém dá, como eu, que era um improvável, não tem segundo grau, não tem, tipo assim, não tinha possibilidade de dar certo. Eu escolho 2 desses da operação, abro uma nova filial numa nova cidade e o cara é meu sócio. E assim fui fazendo, a gente foi abrindo um monte de filialzinha e a gente contou pelo menos já 10 famílias que ganham salários muito altos, né, participações de empresa, que esses também são como eu, sem segundo grau, quase um semi-analfabeto, e eu entendi que o meu propósito de vida está nisso, porque as pessoas são um reino, né? Se eu abençoo pessoas, o reino de Deus está ali. Então, apesar de que às vezes as pessoas não são tão gratas como a gente esperaria que elas fossem, mas não é esse o pagamento que eu espero, e sim ver a felicidade da pessoa quando ela está prosperando, tem dado muito certo. Assim, a Logística Oliveira nasceu nesse propósito de, primeiramente, me salvar de uma situação desesperadora, e a gente continuou salvando várias pessoas, né, várias vidas. E depois a gente franqueou o negócio, fez plataforma do próprio negócio, né, e aí Deus tem abençoado bastante. Anota aí para daqui a pouquinho a gente voltar a esse negócio. Pessoas e ingratidão. Sim. Liu, como é que nasce a Uniporte, Liu? Bom, Uniporte eu sei que a gente já trabalhou junto na TV, na rádio, depois você teve uma empresa de... Empadinha. Aí, tudo a ver com logística, né? Nada a ver. Na verdade, Fernando, eu sou empresário desde os 17 anos, né? Quando eu recebi uma palavra aos 14 anos, eu trabalhei na TV dos meus 14 aos 17 para 18, né? Foi o período que... Isso tudo aqui que a gente vê de câmera, a gente já está habituado, né, Fernando? Então, comecei a minha primeira empresa com 17 anos, que foi uma fábrica de embalagem, né? Fabricava forma descartável para marmita, né? Então, ali começou a minha vida de empreendedor, né? Baseado naquela palavra que eu havia recebido do Senhor, que eu seria um empresário bem-sucedido. E essa palavra, Fernando, de eu ser um empresário, ela nasceu um dia, porque meu pai foi criado pela minha tia, né? Uma tia muito simples da Assembleia, e ela morava na beira do rio do Bambuzal. E sempre que a gente ia visitar ela, era muito pobrezinha, até hoje meu pai cuida dela, e eu dizia assim, tia, um dia eu vou ser rico e eu vou te dar um sugar. E aquilo ficou no meu coração assim tal, e quando eu recebi essa palavra que eu seria um empresário, eu comecei a caminhar sobre essa palavra. E aí trabalhamos juntos ali até dos meus 14 aos 18, e aí foi quando eu acordava todos os domingos de manhã para assistir o Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E eu sempre fui muito pé no chão, assim, né? Sempre fui de guardar meu dinheiro, lavava carro para guardar dinheiro, capinava terreno para guardar dinheiro. E quando eu fiz 17 para 18 anos ali, eu disse, pai, eu vou abrir uma empresa. Porque naquela época tinha um incentivo do governo, então passava muito na televisão essas empresas de fundo de quintal, né? Então eu comecei a empreender naquele tempo, com 17 para 18 anos. E aí eu tive essa empresa dos 17 aos 21 anos, quando deu uma crise de alumínio no Brasil em 2005, né? E eu não conseguia mais comprar aquela matéria-prima. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu era o único fabricante do Brasil, né? Eu visitava clientes no Brasil inteiro, vendia no Brasil inteiro, estava crescendo, estava adquirindo as coisas. De repente, dá essa crise, eu não tinha mais como comprar. Foi quando eu orei a Deus e disse, Senhor, eu vou casar esse ano, eu vou começar a ter uma família e eu preciso trabalhar.
se for da tua vontade, Senhor, que eu vá para um emprego, que eu trabalhe numa empresa, esse emprego vai vir na minha porta. E eu fui num culto na irmã Vanira, à tarde, eu e a minha sogra, e Deus, e ela, eu nunca me esqueço, eu estava no fundo da igreja, ela me chamou, e ela disse assim, Lio, vem aqui na frente. Ela disse assim, ó, pelos próximos dias, vai se abrir uma porta e tu pode entrar por ela. Uma semana depois, eu recebi uma proposta de emprego na nossa área, que foi na EasyLog. Comecei trabalhando ali, trabalhei 5 anos na EasyLog, e quando chegou 2010, já estava com a vida bem estável, já tinha construído uma outra casa, já tinha a Sofia, e Deus começou a falar que era o tempo. É o tempo, acabou o tempo, eu tenho algo maior para ti. Foi onde nasceu a Uniport Brasil. A Uniport começou no quarto da Sofia com uma mesinha de sala, um notebook e um modem. 6 meses de empresa, eu já estava na China, com 4 clientes, prospectando o mercado e tal. E a Uniport nasceu no ano de 2010, dali eu fui adquirindo outras empresas, outras sociedades, mas não era esse o caminho que o Senhor tinha para mim, como, né, ter empresas com sócios e caminhando dentro daquela palavra que eu carrego, né? Então foram várias perdas, vários aprendizados, mas hoje, Fernando, tudo que a gente vive hoje, a palavra que eu vivo hoje em Deus, eu entendo que os vencedores a gente não reconhece pelas medalhas, mas sim pelas cicatrizes, né? Então, assim, foram várias perdas, muitos aprendizados que eu passei, e aí ali nasceu a Uniport, e hoje, né, hoje eu empreendo em vários outros negócios, né, me considero um empreendedor multissetorial, né, eu não digo que eu sou um empresário, eu sou um empreendedor, porque Deus, ele me dá uma graça de prosperar naquilo que eu coloco a mão, sabe? Então, a Uniport hoje é um agente de carga, nós trabalhamos com logística internacional, né, focado em importação marítima e aérea, né, caminhamos em cima de princípios, valorizamos pessoas, né, e hoje esse é meu carro-chefe. Eu saio de casa para vender Uniport, trabalhar na Uniport, vender frete marítimo e os outros negócios que a gente tem, né, a gente empreende, investe. Você falou aí de múltiplos negócios, quais são os outros? Hoje a Uniport é o negócio principal, né, e aí a gente tem um e-commerce que nasceu na pandemia, né, nasceu a Joyce, a gente estava mobiliando um apartamento e a gente começou a comprar tudo pela internet. E aí comprava uma coisa e levava 30 dias para chegar. E aí a gente teve um insight e disse assim, Lio, poxa, a gente trabalha com importação, tem tudo na mão, conhece os fornecedores, tem um acesso bom. E aí foi onde nasceu a Unistock. Hoje nós temos um e-commerce chamado Unistock, que a gente só vende pela internet, importa produtos e vende pela internet. É uma empresa que já está há 2 anos e meio no mercado, né? Crescendo a cada ano. E também temos uma construtora chamada Carral. A cabeça do empreendedor, né? Nunca está no consumismo, mas entender como é que se promove aquele bem de consumo, né? A maior realização do empreendedor, que é a minha no caso, é tu começar algo do nada e tu ver aquilo prosperar e gerar vida, entendeu? É saber que tá prosperando, tu vai dar oportunidade para as outras pessoas, para trabalhar, crescer ali, as pessoas venham ter o coração que tu tem no negócio, entendem o propósito da tua empresa, né? Então hoje a gente atua nesses 3 segmentos, né? Logística internacional, e-commerce e construção civil. Estamos no construção civil, David também tá, né? Sim. A gente está no nosso 4º empreendimento, né? Estamos com 3 anos de empresa. Esse ano a gente lançou o Austin 244, que é o nosso prédio incorporado, né? E eu creio que Deus tem algo muito grande. E o nome Carral, Fernando, é um nome muito profético. Vou te contar aqui. O meu primeiro empreendimento foi no terreno do meu cunhado, do pastor Jackson. Ele morava de favor num apartamento e eu sempre tive o sonho de empreender, né? As minhas voltinhas de final de semana com a Joyce, com a Sofia, a gente passava na frente das construção civil, pô, que legal isso aqui, pô, vamos fazer um projetinho assim. E quando eu vi que era o momento, né, que eu tinha um recurso já reservado para iniciar essa nova jornada,
eu fiz uma proposta pro meu cunhado e disse assim, cara, tens o terreno lá, vamos fazer um prédiozinho, eu te dou um apartamento e tal. E aí a gente deu a premissa para ele, né? A gente deu uma cobertura do prédio e eu nunca me esqueço o dia que nós íamos fazer a primeira concretagem da fundação do empreendimento. Chega o pai dele de 90 anos, com 90 anos, e me dá a Bíblia de 90 anos dele, de presente. Ele disse, eu quero te dar de presente porque esse foi a minha primeira aquisição na minha vida, esse terreno. E aí, Evandro, eu fiz um ato profético ali. Eu disse, eu vou enterrar essa Bíblia na sapata central desse edifício. E ali nasceu o nome Carral. Carral fala sobre os fundamentos da igreja. Fala sobre os fundamentos da casa da sogra de Pedro, que é onde eram feitos os primeiros cultos. Sim. Entendeu? Então, ali nasceu a Carral. Tremendo. E hoje a Carral já existe há 3 anos, né? A gente está no nosso 4º empreendimento. Deus tem abençoado bastante. Lançamos esse empreendimento há pouco mais de 3, 4 meses. Já estamos com 80% já vendido. Poderia colocar uma Bíblia a cada novo prédio que sai ali. Eu acho que poderia virar já um processo da empresa. Exatamente, já. Avisa o pessoal lá do time de projetos ali, ó. O Evandro, eu lembro do Assadão. Eu ia no Assadão antes de vocês irem na igreja. Falar em Assadão, o David também tinha um Assadão. Cara, também tá tudo junto aqui. Comércio exterior, construção civil. Será que esse é o caminho? É começar num Assadão pra esse... O David fazia costela de fogo chão. Exatamente. Sabe, tu entrava na cidade, Sul, bem na entrada da cidade. Aquela fumaça toda era o David. Era eu que fazia. Coisa gostosa. Olha só. O Assadão seu era muito bom, por sinal. Eu me lembro que eu saía da igreja, passava sempre ali no domingo de manhã, pegava um assado, ia pra casa, aquela rotina. Depois a gente foi se conhecer na igreja. Bom, aí depois você foi trabalhar, né, no ramo de logística. Não sei se já era antes disso, você pode falar aqui, mas eu também me lembro de uma outra situação onde, acho que foi pós um culto, você veio conversar comigo sobre uma visão que você teve da ideia do teu negócio, a XP Shipping. O David falou isso, Deus me deu uma palavra. O Leo disse isso, Deus me deu uma palavra. Nós, no mundo cristão, às vezes, os sacerdotes, a gente só se move pela palavra, mas parece muitas vezes que a palavra é algo que Deus dá somente para coisas que são espirituais, no sentido da pregação do evangelho, e não. Tudo é pelo poder da palavra, e os negócios de vocês acontecem porque uma palavra foi liberada. Eu me lembro o dia que você chegou e me disse, eu tive uma visão clara de todo o processo, do nome, de como será. Como é que foi isso? Como foi essa experiência? O que aconteceu? Não, isso foi realmente algo assim extraordinário e de Deus mesmo, porque eu não sou empresário, como você mesmo falou. Na verdade eu tinha um Assadão, mas foi um dos primeiros empreendimentos que eu tive. Eu vim de um lar, né, que meu pai era empresário, mas minha mãe era uma pessoa muito simples, então passei muitas necessidades pelo fato de que eu morava com a minha mãe, né? Então, mas meu pai nunca deixou faltar 3 coisas: moradia, comida e educação. Então eu sempre tive uma coisa muito grata com meu pai por educação. E sempre estudei no comércio exterior, porque meu pai chegou para mim meu pai foi um dos primeiros caras que talvez entrou no mercado de importação, exportação, isso lá na década de 70, que o Brasil estava começando a se abrir para o mercado, ainda era um país fechado, depois ele se abriu e começou a ter um trade. E aí quando eu vinha nascer, né, na década de 80, meu pai falou assim, meu filho, você tem que estudar comércio exterior, porque vai ser o trabalho do futuro, vai ser o mercado futuro. O Brasil vai se abrir e o mundo vai ser globalizado e o comércio exterior vai entender isso. E na época nem tinha faculdade de direito do comércio exterior. Eu fui talvez a 2ª turma do Brasil, assim, de faculdade, né, com 20 e poucos anos agora já formados. E aí, beleza. Quando eu estou... eu vim caminhando quase 20 anos, né, no mundo corporativo. Então, Deus esteve sempre comigo muitas vezes. Por exemplo, em todas as empresas que eu trabalhei, eu nunca fiz um currículo. Eu nunca tinha um currículo, porque eu trabalhava tão forte, tão firme, que eu era convidado para ir para uma outra empresa. Aí eu trabalhava firme e era convidado para outra. Então eu trabalhei em várias multinacionais, né, alemã, chinesa, americana, japonesa. Então eu passei por várias escolas, né, corporativas, isso como funcionário, né, então como um executivo, como funcionário. E quando eu me mudo para Santa Catarina, foi por um projeto dentro já do agenciamento de carga também, de uma outra empresa. E nesse projeto, assim,
eram condições maravilhosas. E eu peguei uma empresa pequena, uma empresa de 12 funcionários, depois passou a 17, chegamos a quase 60 funcionários. E nessa transição de crescimento, obviamente que a parte financeira ela cresceu junto e muito rapidamente, né, pelos resultados positivos, só que chegou uma hora que depois já de convertido, você aceitava algumas coisas do mundo, que quando você se converte você passa a não aceitar. E nem sempre todos que estão ao teu lado entendem isso, né? Então isso é uma coisa muito legal de falar aqui, né, como um cristão no mundo dos negócios, é que quando você passa a ser cristão e você começa a agir como um cristão nos negócios, parece que se levanta muitas coisas também contra nós, né? Então você entra no mundo espiritual de uma guerra, que ali não é só agora sobre negócio, é sobre negócios e o mundo espiritual, que também andam juntos. E eu comecei a me posicionar como cristão. Nesse momento que eu começo a me posicionar, muitas coisas começam a acontecer no meu entorno. Muitas coisas começam a se levantar contra mim de várias formas. E aí eu percebi que isso começou a me incomodar, porque eu não ia voltar atrás. Eu até lembro da primeira camiseta que eu tive quando eu me converti nas águas, que era, né, eu não volto atrás. Então eu tenho essa camiseta guardada até hoje, né, quando eu me converti tá escrito, eu não volto atrás, da Igreja CI. E eu falei, cara, tá tudo se levantando contra mim, mas eu não vou voltar atrás. E quando eu comecei a me posicionar, começou a acontecer coisas mágicas assim na vida. Por exemplo, pessoas que estavam para separar na empresa por traição, uma falando com a outra, eu via aquilo, eu agia como um cristão, falei, não, isso eu não vou permitir, o Senhor não vai permitir isso, não na minha frente. E eu salvei casamentos, eu salvei pessoas de depressão, eu salvei pessoas que estavam largando tudo. Então eu comecei a perceber que aquele posicionamento em Deus, em Cristo, começou a interferir nas outras vidas dentro do mundo corporativo. E beleza, e tudo, até aí comigo estava tudo certo, só que eu comecei a falar assim, será que aonde eu estou hoje, ele está na mesma visão que eu estou agora como vida? E aí eu começo a me perguntar. E aí eu estou num culto, não me lembro agora o mês desse culto ou o dia, e eu falo assim para Deus, Fernando que estava pregando nesse culto, eu falo assim, Deus, não sei, tem alguma coisa me incomodando, Deus, eu não sei o que é, mas aí eu volto a dizer, eu ganho bem, meu casamento tá legal, a minha vida tá legal, meus filhos estão legal, eu tô com saúde, mas tem algo que não tá completo. Tem algo que eu sinto que, não sei, eu preciso, falta alguma coisa, falta o propósito, que o livro falou aqui, né? Falei, falta o propósito, porque, eu ganhei tudo, conquistei tudo, mas cadê o propósito em tudo isso? E aí, quando eu falo isso, foi quando Deus me deu a palavra. Então, Deus começa, eu tenho até hoje no celular guardado, começa a falar comigo assim, mas de maneira muito direta. Assim, eu ouvi a voz de Deus falando assim, Evandro, anota isso, anota aquilo, eu tenho isso tudo anotado. E aí comecei a anotar, até brinquei na época, eu falei assim, Deus, vai mais devagar, porque você tá falando muito rápido, e eu não consigo nem anotar tudo isso. Aí eu peguei o celular no meio do culto, comecei a chorar, anotar, sem entender o que eu tava anotando. A minha esposa muito preocupada, amor, por que você tá chorando? Eu falei, não sei te explicar, mas tá acontecendo alguma coisa aqui, e eu só vou anotar. E aí eu anotei, e naquele dia, acabou o culto, domingo, fui dormir, Deus me acorda 3 horas da manhã, anota mais aquilo que você esqueceu de anotar, Evandro. E eu lembro até hoje que eu estendi minha mão assim na cama, peguei o celular dormindo, anotei o que Deus falou pra mim, que eu tinha esquecido de anotar, ele tinha me dito, e voltei a dormir. E não entendi nada daquela palavra. Deu assim um texto mais ou menos desse tamanho, com estratégias, com nome, com palavras, e eu não entendi nada. Porque eu acho que Deus fala muito isso conosco, né? Às vezes Deus fala com a gente e a gente fala, ai, Deus não conversa comigo. Não, ele conversa. É você que não quer seguir o que ele está te falando, ou você não está entendendo, ou você não pede explicação. Pensa que é uma coisa da cabeça. Pensa que é coisa da cabeça. E aí, eu fiquei com isso na cabeça, e aí veio o culto dia 1 de maio de 2022. Eu lembro até hoje, Dia do Trabalhador. Teve um culto. E eu preciso achar esse vídeo até depois, Fernando, para te mostrar. Deve estar na internet, o Pedro deve com certeza achar esse culto. Dia 1 de maio de 2022. Tinha até um Reels que vocês fizeram na época. Que é o quê? Você falava assim... Eu já estava com aquela palavra de Deus para mim, mas sem entender muito bem o que era. Aí o Fernando falou alguma coisa, não quero, né, mudar as palavras, porque vai estar até isso aí pra gente achar na internet, mas você falava alguma coisa assim, se você recebeu uma palavra de Deus e você não está acreditando, você não está seguindo, siga, porque talvez Deus te deu uma palavra, te deu uma missão, e você simplesmente não está seguindo. Mesmo que o seu projeto seja você abrir uma empresa num mercado que tem a maior concorrência, que está saturado, você usou essa palavra saturado, pode ter mais de 1000 concorrentes. E quando ele falou aquilo,
Eu sempre brincava com meus amigos, falava assim, cara, Itajaí é uma cidade que tem muito comércio exterior, é muito saturado, e tem mais de 1.000 agentes de cargas registrados. Então, cara, assim, tipo, então Deus tinha me dado uma palavra e o bispo, dia 1 de maio, vai e fala exatamente com as mesmas palavras tudo que eu precisava ouvir, que foi a confirmação daquilo que Deus me deu. Só que quando Deus me fala isso, gente, aí eu até compartilho uma coisa aqui que eu acho que não tem muito segredo, mas é difícil às vezes você tomar a palavra de Deus e seguir. Porque nem sempre quando Deus te dá algo não quer dizer que vai ser fácil. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Então eu acredito que talvez o meu coração bom, já convertido de tantas coisas boas que eu fiz ao decorrer no mundo corporativo, Deus falou, não, talvez você mereça essa palavra, porque mesmo sem eu te dar nada, você está fazendo por onde? E aí quando o bispo faz esse culto, eu choro de novo muito no culto, falo para minha esposa, falo assim, agora não tem mais o que falar, é isso. E aí eu começo a trabalhar, e aí eu me posiciono na empresa que eu estava sobre isso, dá tudo errado, obviamente, mas no final era certo, só que a gente nunca entende. E quando isso aconteceu, eu, por exemplo, estava no mundo corporativo num ganhos de 7 dígitos para mais. Então imagina você largar tudo, sei lá, no mundo corporativo em 7 dígitos e você largar para não ter nada no dia seguinte, porque você acreditou numa palavra que Deus te deu no culto e vamos seguir a vida. E aí eu lembro muito bem que minha esposa me falou isso, que por isso que a mulher é tão importante na nossa vida do mundo empresarial, né? E não só no mundo empresarial, mas na nossa vida como homem, né? Minha esposa virou para mim e falou assim, amor, se Deus te deu uma palavra, não tem como dar errado. Só segue. E se você não vê um chão a pisar, pode pisar que Deus vai colocar o chão para você, mas você vai ter que acreditar. E quando minha esposa me falou aquilo, e mais do que o bispo já tinha falado no culto, sem saber o que ele estava falando, né, para mim diretamente, eu começo a seguir. E hoje eu vejo o quanto Deus foi, né, verdadeiro naquilo que ele me deu, porque tudo que ele falou aconteceu, tudo que ele me prometeu aconteceu, mas não foi fácil. Porque quando eu acredito na palavra e começo, eu passei por um deserto, mas um deserto assim a ponto de beirar negativo, dívidas de milhões, que eu tinha um apartamento para pagar, aí eu tinha um valor a receber dessa empresa, e como eu saí tudo certinho, eu fui talvez muito, como a gente até falou no começo. Foi quando a gente se conheceu, né? Foi quando a gente conheceu, fui muito cordeiro, muito pomba, esqueci de, né, agir como uma serpente, como um cristão deve agir em necessidade. E talvez tomei alguns revés, que atrapalharam ainda mais aquele projeto de Deus acontecer na velocidade que aconteceria se não tivesse tomado esse revés. Mas é nesse momento que eu acho que Deus me provou também. Ele falou assim, então deixa eu ver, você acreditou mesmo? Então tá, agora tu vai passar pelo deserto por um período. E aí eu passei por um deserto sem água, sem comida, beirando a prejuízos a ponto de, é tão difícil como você falou em algumas coisas no mundo empresarial, que eu cheguei assim a pensar comigo mesmo, será que eu dou conta? Mas eu acho que esse é um momento, Evandro, que aí é que Deus te prova se realmente tu crê na palavra que ele te liberou, entendeu? Porque assim, cara, eu lembro que tiveram momentos que eu não vinha almoçar na minha casa para ter o que jantar. E assim, por muitas pessoas, cara, desiste isso aí não vai dar certo, que não sei o quê. Mas sabe quando aquilo queima dentro de ti? Todos os cenários contrários, mas aquela chama ardendo dentro de ti. Foi um momento, Fernando, que eu chegava todos os dias e eu ouvia aquela palavra do Marcos Gregório sobre promessa, que existe o tempo da promessa, né? Então, cara, eu ouvia aquilo durante dias, entendeu? Então, assim, cara, se Deus fala, a gente vai passar por esse deserto, porque Deus quer nos preparar para hoje, para viver o que hoje nós estamos vivendo. Deus não faz nada através de nós sem antes fazer na gente. Então, Deus te preparou para esse tempo. Exatamente. E aí uma coisa muito engraçada que a gente, quando recebe uma palavra, a gente começa a colocar dúvidas, né, de algumas coisas. Eu lembro até hoje, Deus me colocou assim uma coisa muito clara, né, de XP, não é XP por acaso, né, via de uma palavra chamada de XPTO, que seria, na idade medieval, eles designavam essa sigla XPTO para designar Jesus Cristo, como se fosse, não sei se uma maneira talvez de esconder, né, ou de, enfim, eu não cheguei a estudar a fundo isso, mas quando eu coloquei no Google na época, o que significa XPTO, falava Jesus Cristo, e aí Deus tinha me dado outra palavra que é o quê? Você vai botar o meu nome na empresa, e não é o meu nome assim num slogan, não, meu nome vai estar presente na tua marca. E aí eu falava para Deus assim, mas Deus,
como que eu vou trabalhar no comércio exterior com o mundo global, atendendo outras religiões, atendendo o mercado, por exemplo, muçulmano, africano, chinês, se eu botar o nome lá de Deus junto da empresa? Ele falou assim, aí ele me fala uma coisa assim muito legal, Deus, né? Ele falou assim, tá, você falou sobre a China aceita dólar, Evandro? Eu falei, aceita, senhor, aceita. Tá, os muçulmanos, Dubai, outros lugares, por exemplo, que tem outra religião que pode não acreditar no Senhor, eles aceitam dólar? Eu falei, aceita. Aí ele até brinquei com Deus, eu falei assim, tá, mas e Coreia do Norte? Ele falou assim, você acha que a Coreia do Norte aceita? Eu falei assim, olha, o país não, porque o ditador que ali está não deixa o povo ter dólar, mas ele usa, porque uma vez ele foi pego até passeando em Orlando, né, escondido. Então ele usa o dólar, ele aceita o dólar, não para a população dele, mas para ele. Ele falou assim, então, se o dólar entra em todos esses países com o meu nome, a sua empresa também vai entrar. Cara, quando Deus falou aquilo, eu falei, sobre isso. E dito e feito, gente, eu tenho clientes muçulmanos, eu tenho clientes in God we trust, que é, então compilou tudo, porque é XP Shipping in God we trust. Só que não é um slogan, ele faz parte da marca, inclusive quando eu registro a marca, tá aí registrado junto, XP Shipping in God we trust, tudo em inglês. XP vem de XPTO, que é XPTO, que designava Jesus Cristo na Idade Média, e depois in God we trust, que designa Deus. E quando eu coloco isso para os negócios, a palavra de Deus entra em todos os países. Dentro de um BL, dentro de uma comunicação, dentro de uma cotação, dentro de um projeto. E tem muitas pessoas que se conectam por isso, porque eles veem lá, cara, como você teve coragem de botar em God we trust no nome da tua empresa? Porque não é uma propaganda, uma questão promocional, não, é o nome da tua empresa. Eu falei assim, sim, eu tenho coragem. Ele, como que é isso? Aí toda vez que alguém me pergunta como que é isso, eu tenho a forma de evangelizar as pessoas. Porque aí eu conto meu testemunho e eu já conquistei vidas que passaram a acreditar em Deus e Jesus Cristo por causa do testemunho que eu contei da história. E o cara falou, uau, não acredito nisso. Porque aí, claro que eu contei aqui só um resumo do testemunho, né, Bispo? Mas ele é até um pouco mais longo, acho que deveria quase fazer um podcast inteiro para falar todos os outros detalhes. Mas basicamente é isso. É desafiador isso, a gente levar hoje. Eu sempre, quando eu chego nesse assunto com clientes, né, em negócios, cara, eu não tenho vergonha de dizer, não tem como falar do meu testemunho, do meu crescimento sem falar de Jesus, né? E quando a gente toma essa postura, parece que a gente pega e coloca Deus na frente, assim, né? Eu preguei outro dia uma palavra e vocês três usaram os 3 tópicos da minha mensagem, confirmando como a palavra de Deus é valiosa, né? Eu pregava sobre a edificação espiritual, edificarmos uma casa espiritual para o Senhor, e ela começa com uma ideia, um planejamento, uma visão que alguém tem e escreve essa visão. A palavra diz isso, escreva a visão, para que quem passe correndo veja. Tudo que Deus nos dá é importante que a gente registre. O fato de eu poder pregar a palavra hoje é porque 40 homens, ao longo de 1.500 anos, inspirados por Deus, escreveram as revelações que Deus foi dando e o que a gente chama de Bíblia Sagrada. E você fez isso, você não estava entendendo, mas estava inspirado, escrevendo uma Bíblia com os princípios, ideias, valores, visão daquilo que seria o teu negócio. O David falou sobre o fato dele ter tentado viabilizar em outros lugares e não foi possível, por isso precisou começar de uma outra forma. E na mensagem eu dizia sobre você consultar a viabilidade de uso. Tem lugares que eles não estão preparados para receber aquilo que a gente carrega. E às vezes as pessoas elas tendem a enterrar ou, enfim, desistir daquilo que carregam porque o ambiente não é favorável, a circunstância não é favorável. Mas aqueles que entendem o que Deus coloca dentro deles, eles também sabem que essa bênção está com eles e que existe um lugar que vai se tornar viável esse trabalho. E você falou sobre o enterrar, né? A Bíblia no fundamento da primeira obra, que de fato, uma vez que a gente está com a ideia, com a visão que Deus deu, temos a viabilidade para começar, os fundamentos são extremamente importantes, essenciais, que é o que vai dar a sustentação. Vocês dois, inclusive, trabalham na mesma área, são concorrentes. Essa palavra às vezes se torna pejorativa, mas é inclusive bíblica. Todo trabalho nasce da disputa, da concorrência que há entre os homens.
Todavia, a concorrência não é o mesmo que a deslealdade, que a antiética, que a fraude, a corrupção, enfim. A palavra diz que a bênção do Senhor enriquece, com ela não acrescenta dores, ou seja, eu não preciso que o outro sofra para poder me beneficiar. É a teoria, é o evangelho escrito, mas na prática do dia a dia, como é que vocês lidam com esse ambiente corporativo voraz, mas ao mesmo tempo preservando valores, especialmente aos da família da fé, quando se encontram e tiram da teoria para a prática? Existe sim um solo para nós dois, existe sim um lugar para nós dois prosperarmos, Deus sim se alegra e abençoa a todos nós que estamos nele, sem que a gente precise, né, depreciar ou estragar o trabalho do outro. Enfim, é linda a teoria, mas na prática, como é que funciona? Bom, eu vejo que o mercado é tão grande, né, Evandro? Né? Eu acho que a gente trabalha no mesmo segmento, mas são um foco meio diferente, né? Sim. Tu é mais focado na exportação. Eu tenho muita exportação. Eu sou mais na importação. Mas, assim, eu entendo que, né, quando Deus tem um propósito, né, os dois enriquecem, o mercado... Tem mercado para todo mundo, porque o cliente que o Evandro atende não é o cliente que eu atendo, e eu acho que a gente nunca se degladiou no mercado, Nunca, isso que eu ia falar, nunca até eu tô entrando no mercado de importação agora, bem forte, até porque eu abri mais 2 filiais, em São Paulo e Curitiba, e eles são muito focados em importação. Eu nunca me deparei com nenhuma cotação que o cara fala assim, meu cliente, meu parceiro é o Uniport. Porque eu acho que até se eu lidasse com isso, talvez se bobear até fala pro vendedor, cara, bate outro cliente. Esse aí já tá no reino já tá prosperando o reino já. Então eu vou atrás de outro cliente, porque é sobre isso, é se ajudar, né? O Lio me deu já várias dicas como empresário, porque é um empresário mais antigo, né? Advogado já me indicou, né? Já me indicou coisas do mercado, né? Formas de trabalhar, sociedades, né? Cada um tem uma forma de trabalhar, né, Fernanda? Que assim, ó, eu tenho uma atuação comercial diferente que o Evandro trabalha, né? Então a gente acaba meio que nesse mercado tão gigante de importação e exportação, tu acaba meio que pegando clientes diferentes, né? Eu sou um cara que me envolvo diretamente, gosto de construir um network, faço muito evento de confraria, então, né, eu trabalho mais na parte de relacionamento com o cliente, né? O Evandro já trabalha mais na parte de gestão, com muitos vendedores. Eu não tenho muitos vendedores, né? O meu corpo comercial ele é um corpo mais enxuto, né? Então a gente acaba atuando de uma outra forma, né? Mas com os mesmos princípios, né? Com os mesmos princípios, né? Mas sem dúvida, assim, o dia que eu não consegui entrar num cliente, o Evandro, cara, não consegui entrar nesse cliente aqui, visita lá porque pode ser que tu entra, né? Sim. Eu acho legal isso. E uma ajuda, isso, né? Às vezes a gente se depara como empresário, o empresário é muito solitário, né? O empresário, ele é solitário porque muitas vezes ele não pode conversar com todos da empresa alguns problemas grandes, por exemplo, que ele vai enfrentar, e eu acho que essa sinergia de amizade do mundo corporativo é o que faz o crescimento, tanto do reino, por exemplo, de igrejas, né, porque se fosse fazer uma comparação, bispo, é como se fosse dizer assim, se nós temos várias empresas que também são do reino, como que a gente se degladia no mesmo mercado? É a mesma coisa quase como igreja, porque como que você pode ter várias igrejas numa mesma cidade e você vai brigar pelos membros? Não, pelo contrário, a gente tem que brigar para que novos que nem membros são de nenhuma entrem, mas se também se mudar e trocar de uma para outra, que bênção, se for para algo do reino, né? Eu vou te dizer que no ambiente religioso, muitos pastores não têm essa maturidade aí, não. Não, e nem no comércio exterior. Até os que não são crentes não têm essa maturidade. É muito difícil pegar pessoas como o Lio, como eu, que tem essa visão. Inclusive, eu já sofri críticas, às vezes, até por ter muitas amizades com outros concorrentes. Fala, como que você é amigo do cara lá? Fala, qual é o problema? Até porque, assim, os teus próprios funcionários saem e abrem outros, né? Então, também. Assim, cada esquina, eu acho que hoje... Tem mais de 1.000 agentes de carga em Itajaí, eu acho que uns 2.000 se bobear. E eu te confesso que, assim, realmente, temos alguns amigos que também são cristãos e têm o mesmo princípio que o nosso, e a gente fala sobre a mesma coisa. Assim, cara, nunca se degladiamos, nunca brigamos por um cliente, nunca cheguei num cliente que tu atende... E eu acho isso muito legal, né? Porque eu vejo que é uma forma que Deus está blindando, né? É aquela palavra lá de trás, né? Ainda que esteja saturado, se Deus lhe deu uma palavra, haverá um solo. Exatamente. Né? Para você lançar suas sementes e colher com alegria. O programa está indo muito rápido, passa rápido. Já quero dizer de antemão aqui para todos que eu ainda vou trazer um a um aqui para a gente conversar. Hoje a gente está apresentando os 3, mas teremos um programa individual com cada um de vocês. Para aí sim falar mais da pessoa, vai ser um prazer, de cada um. Mas lá atrás eu deixei um gancho, porque o David falou sobre a questão da gratidão.
Eu costumo sempre dizer que o lugar onde a gente mais sofreu dores é o lugar onde a gente é vocacionado para trabalhar. Mas é também o lugar onde nós seguiremos nos frustrando. Nós entendemos a dor daquelas pessoas, por isso a gente inclina o coração a elas. Todavia, estas pessoas nos ferirão com a ingratidão, com a deslealdade muitas vezes, e você especialmente trabalha diretamente com mão de obra, com gente, o dia a dia. E gente vulnerável na maior parte das vezes. E que você tem esse teu olhar social, como a gente já falou do restaurante solidário, mas também já deve ter sofrido coisas do tipo ação trabalhista, ingratidão, enfim. Pessoas que você olhou, Davids, totalmente improváveis, levantou e essas pessoas te traíram e se tornaram concorrência somente mesmo porque decidiram dividir, nunca por uma palavra, mas pela deslealdade, porque isso também acontece. Enfim, o Liu já falou também, né? O ramo de vocês, as pessoas saem no trabalho, aprendem tudo, saem, abrem a própria empresa. Você pregou até isso no último culto, inclusive, que é sobre os dardos, que geralmente são inflamados, que são das pessoas que estão mais próximo da gente. Alguns são como vocês mesmos, tem uma palavra, vão e vocês até se alegram. Claro. Outros Eu acho que esse é o nosso papel, né? Outros é de fato uma tentativa de dividir, destruir. Começar contigo, David. Dentro da tua missão, porque você tem essa vocação, você disse ao Senhor, eu vou fazer até o último dia da minha vida, a menos que eu não tenha como fazer. Mas, cara, o coração pode se contaminar. Como é que você se blinda? Como é que você guarda o teu coração, que é onde procede toda a fonte da bênção, da vida, da prosperidade? Não começa numa ideia mirabolante de negócio, começa num coração que se inclina e Deus olha e diz, vou dar sabedoria. Tem que blindar, tem que proteger. Como é que você faz isso? Essa é a parte mais difícil. É não se corromper com o que os outros fizeram com a gente. Não deixar que o meu coração revide a violência que o outro fez comigo. Assim, para mim, eu acho que... Porque prospectar cliente não é difícil, né? Na verdade, não é difícil, porque o mercado é para todos. Agora, quando tu é ferido e tu não revidar, é que é o difícil. Essa é a parte mais difícil. Então, sobre o que eu falei ali de ingratidão, né? A gente formou pelo menos assim umas 20 famílias quase milionárias. Então, dessas todas, um só é meu amigo hoje. Só um, que é meu amigo, que assim, que faz o que vocês fazem com o outro. Quando eu perco um cliente, eu ligo pra ele. Olha só, cara, vai lá, porque eu perdi, cara, então mais vale tu entrar do que outro entrar, que o outro vai começar a prostituir, vai jogar muito pra baixo. E aí todo mundo perde, né? Porque a gente vai acabar se degladiando. E ele da mesma forma. Quando ele não entra, ele me pede ajuda. Cara, pô, vai lá, tu é mais comercial, me ajuda a entrar e a gente divide. E sim, hoje a gente divide a mesma operação. Tem lugar que ele sabia que o cliente dele estava meio que não sendo atendido porque acaba faltando a quantidade de pessoas necessária. Ele me liga. Cara, vem aqui, fala com tal fulano, a proposta é essa, o preço que ele tem de ticket é esse, faz. Daí divide eu e tu. A gente divide até a locomoção, o restaurante, a gente divide tudo aqui. Então, o único, todos os outros nem falam comigo. É Jesus, né? Curou 10 leprosos, um só voltou pra dizer muito obrigado. É bíblico, né? É bíblico o que a gente passa. E assim, pra mim, assim, por muito tempo eu já estive conversando contigo e eu falei, cara, por que as pessoas fazem isso comigo? Porque eu não fiz nada pro cara. Pelo contrário, enquanto a gente estava roendo o osso, estava tudo bem. Quando a gente chegou na parte do filé mignon, não, agora não quero mais aqui, eu vou pegar, e ainda queria pegar o que era da minha parte. E assim, depois eu entendi que assim, o desafio era, depois até Deus falou comigo de uma forma direta assim, eu te abençoo por causa disso. Porque tu não revida, porque tu não ataca, tendo oportunidade. Uma das pessoas que fez isso comigo, um dia o banco me ligou, dizendo, não, cara, pô, tu tem um bom relacionamento aqui, que é banco pequeno, né, cooperativa, e pô, o cara tá pedindo uma coisa aqui, cara, pô, e a gente pensava que tu desse a referência pro cara, o nome do cara é... Fulano. O que tu acha? Na hora meu coração pensou, cara, eu devia dizer que ele é o maior do pilantra do mundo. Eu falei, cara, ele é mais honesto aqui, ó. Se ele tá te pedindo, pode fazer. O cara é bom. O cara é diferenciado. Pô, é sério mesmo, mas ele é mesmo... Não, o cara é diferenciado, mano. O tempo que ele trabalhou comigo, eu não tenho o que falar. A gente foi sócio, eu não tenho o que falar.
Desliguei o telefone, na hora eu fiquei com raiva de mim ter feito isso. Eu falei, não, porra, ele tá pegando essa grana porque provavelmente ele vai atacar um cliente que é meu. Se bobear, ele vai bater com você mesmo. Pra poder... Mas, cara, Deus nunca tem, assim, é incrível que Deus sempre tem dado um escape de uma forma sobrenatural pra gente. Porque o nosso negócio é... Se teu inimigo tiver fome, né? É o desafio, né? E o nosso negócio ele é muito, muito frágil, assim... O inimigo sabe onde bater. Exato. Não, ele sabe onde bater. Ainda mais nos negócios. Exato. Envolve dinheiro. E o meu ramo, ele é muito frágil. O de vocês, eu vejo, tem uma complexidade, porque, cara, pô, tem BL, tem documento. O meu não tem barreira de entrada nenhuma, é zero. Tu tem 2 primos que sabe que vai... Começou, já acabou, vai. Tu já começou um negócio, já é uma empresa. Então, assim, ele é muito frágil de tanto de levantar como de se desfazer. O comércio exterior ele é mais complexo, mas ele tem uma questão que é mais difícil. Os números são grandes também. Exato, é difícil então, alcançar, né? Você pegar os gananciosos, se você tem pessoas muito gananciosas trabalhando contigo, você pode doar a vida para a pessoa, você pode mostrar um projeto para ela, o propósito. Aí chega na hora dos louros, ela fala assim, não, por que eu poderia ter tudo isso para mim? Por que eu tenho que dar essa parte para ele? Porque os valores são grandes. Exato. E são poucos que às vezes nesse momento se mantêm firmes, né? Tanto é que quando você tem pessoas no comércio exterior ganhando muito, eu ouço cada salário por aí que se paga, tanto em Itajaí quanto no comércio exterior, que eu fico de boca aberta, que tem salários que são pagos às vezes. Nós, né? Exato, ganha mais, exatamente. Tem empresas que na loucura de querer talvez atacar o outro, fazer acontecer, eles fazem propostas que não fecham a conta. E aí você fala, o que tá por trás de tudo isso? Às vezes eu até penso, talvez é algo espiritual mesmo. Porque a gente sofre ataques que assim são indefensáveis para os olhos humanos ou mercadológicos. E aí quando você para, cara, será que esse ataque realmente é um ataque da pessoa ou é um negócio espiritual? Será que é Deus me provando mais uma vez? Você acredita, você tem fé? Então se mantém no propósito, mantém no teu projeto, erga a cabeça e vai que nada vai te acontecer. Então eu vejo isso também. Assim, sabe? Várias vezes a gente já falou sobre isso, né? Sim. E eu acho assim, Deus ele sempre vai nos abençoar no meio da humilhação, né? E a gente precisa aprender a lidar com as desonras, entendeu? Porque onde há desonra, há dupla honra, entendeu? Então assim, isso faz parte do jogo, entendeu? Do empreendedor. As pessoas vão trabalhar com a gente vai ajudar essas pessoas. Essas pessoas quando começam com a gente não são, né, são simples, às vezes não tem nenhum automóvel e crescem, prosperam, criam uma profissão, de repente, cara, o olho cresce, vira as costas para ti e tudo aquilo que tu fez, às vezes o inimigo usa isso para manchar aquilo que Deus colocou no teu coração. Mas tá tudo certo. Faz parte, as pessoas vão subir em cima de ti para crescer, vão tentar te denegrir, dizer que tu estás errado. Mas, cara, eu acho que Deus leva muito em consideração a intenção do nosso coração. Entendeu? Nós fizemos a nossa parte. Agora, aquela pessoa se nos desonrou, eu acho que dali pra frente é ela com Deus. Exatamente. Né? Então, por isso que eu acredito assim, onde há desonra, há dupla honra. E o desafio, né, pra quem ficou aqui é dar a oportunidade ao próximo de novo. Fernando, dá a tapa a cara de novo, dá outro lado, né, como você disse. Né? Começar novamente. O próximo que tiver uma oportunidade, levanta. Nós temos uma RH dentro da empresa que ela é como se fosse uma psicóloga, né? E, cara, assim, são tantas decepções, assim, que a gente acaba tendo no decorrer da nossa vida. E eu cheguei a perguntar assim, cara, será que eu tenho que mudar? Ela assim, não. Tu tens que continuar sendo a mesma pessoa, porque não é sobre ti. As desonras não são sobre ti, são sobre elas. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que se manter naquilo que, na nossa essência, entendeu? Tu tem que continuar sendo o cara que tu é. Coração bom, humilde. Cara, e se precisar tu ajudar a pessoa que te traiu, que te passou a perna, cara, tu vai fazer, porque não é sobre ti, é sobre ela. Entendeu? E eu acho que aí é que mora o segredo. É aí que Deus nos abençoa. Porque nós entendemos aquilo que nós carregamos. Entendeu? É isso, gente. O programa já é o mais longo até aqui e passou muito rápido. Muito rápido mesmo. Conversa boa, papo bom, repito. Quero trazer cada um de vocês aqui individualmente para a gente aprofundar mais a história de cada um. Tenho certeza que vocês vão acrescentar demais à nossa audiência. E para encerrar, deixa uma palavra para quem está nos assistindo, Leo. Olha, eu tenho uma palavra que eu carrego comigo há muito tempo, né? Quem tem uma palavra não precisa de nada para terminar bem. É isso que eu carrego.
né? Se você tem uma palavra, tem um sonho, tem uma promessa... É suficiente, né? É o suficiente. Pode tudo parecer contrário, ninguém precisa acreditar. Basta você acreditar e seguir aquilo que Deus te falou, independente dos ventos fortes, das tempestades. Acredita naquilo que você carrega, porque... Foi Deus... o pai daquele menino que estava morrendo. Ele disse a Jesus, basta uma palavra, e o meu filho será curado. Então ele entendeu isso, o poder de uma palavra. As vozes contrárias sempre vão existir, né, Fernando? Porque a vida do empresário, do empreendedor, ela é uma vida cíclica, né? Todo mundo olha onde nós estamos hoje, mas ninguém quer trilhar aquilo que a gente trilhou. Ninguém sabe os nossos dias difíceis. Todo mundo posta hoje o dia bom, mas assim, as dificuldades, às vezes que faltou dinheiro, às vezes que a gente ficou sem receber para poder pagar a folha salarial. Por alguém que estava muito próximo. Assim, tiveram crises, cara, que eu fiquei 1 ano sem salário, entendeu? E para mim tá tudo certo. Porque se você não entende que a tua igreja é a tua empresa, que a tua obra é a tua empresa, não faz sentido você nem sair de casa para empreender. Então, os dias difíceis vão vir, os ventos contrários vão vir, mas eu confio naquilo que Deus me falou com 14 anos lá atrás. Escolher algo pelo que viver, tá disposto a morrer por isso. Evandro, o que você tem para deixar aí para quem está nos... Eu acredito que de tudo que a gente conversou aqui, Bispo, eu deixo a palavra para você que está assistindo esse podcast e não é crente. Eu acho que você que está assistindo isso pode ver aqui um pouco, né, porque passa muito rápido, mas como pessoas de boa fé, pessoas boas e cristãos conseguem participar da sociedade de maneira... no mundo empresarial, no mundo como funcionário, como uma pessoa do reino de Deus, e que nem sempre todo o reino de Deus é corrompido como a mídia diz, como as pessoas dizem por aí. Então, se você carrega bons valores, bons princípios, convido você a conhecer o evangelho verdadeiro e andar do lado de pessoas boas, porque existem pessoas boas. Dentro do evangelho tem muita gente séria, trabalhando, sustentando pessoas, famílias, dando comida, crescendo o próximo. Então, acho que o meu recado fica para o não cristão e para o não crente, né? Experimente, vá numa igreja, deve ter várias igrejas talvez na cidade que você mora, talvez visite 1, 2, 3, 4, nem sempre talvez vai ser de primeira que você vai se encontrar, mas com certeza você cair numa igreja correta, como por exemplo nós caímos aqui, né, e frequentamos uma igreja muito séria, você será um novo cristão e mais um nessa sociedade aí maluca aí que a gente vive. Que bom. David? Vamos lá, o que eu tenho para dizer em relação ao que a gente conversou aqui é que, assim como a matéria-prima de Deus é o nada. Então, Deus constrói de quem não tem nada e faz algo relevante daquele nada, torna-se algo tangível e que as pessoas acham que foi, nossa, como é grande, mas a matéria-prima de Deus sempre será o nada. E acredito que todos nós, como improváveis, Deus fez do nada muita coisa e abençoou vidas através de nós. É isso. É isso. Tchau, gente. Até a próxima. Deus abençoe.